Muito bom dia a todos, diretamente aqui do Homens que Oram, mais um salmo. Hoje, salmo de número 61. Manaus, 22 de março, 5:23. Confiança na proteção de Deus. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescenta ao rei, os meus anos duram, os seus anos duram, gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preserve. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Pai eterno, todo-poderoso Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, pelas tuas instruções, Senhor. Nos prostramos, ó Pai, diante do teu trono, na tua presença, Senhor, e te pedimos, ó Pai, humildemente, Senhor, que derrame sobre nós a tua clareza, teu conhecimento profundo, Senhor, tua sabedoria, que possamos sair daqui compromissados e responsáveis com tudo aquilo que tu nos dizes, ó Pai, cumprindo nossos votos para contigo, Senhor, andando, ó Pai, alinhados, mente e coração com teus pensamentos e o teu querer, Senhor. Venha, ó Pai, se faz presente na vida de cada um aqui que ouvirá esta mensagem, Senhor. Aqui não é sobre mim, é sobre a tua palavra, Senhor, é sobre o teu amor, Senhor. Usa-me, Pai, como instrumento da vossa paz, instrumento da vossa graça, Senhor. Assim te pedimos, assim nos entregamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá, né? Fazer a parte introdutória aqui. Tem momentos na vida em que tudo parece estar de pé, mas por dentro o homem já começou a cair, né? Por fora ele continua trabalhando, liderando, respondendo, resolvendo, mas por dentro o coração está cansado, a mente pesada, a alma desgastada e o pior, ninguém percebe que ele já aprendeu a sustentar essa imagem, né? Aprendeu a manter a postura. Um momento, a lâmpada que deu. Aprendeu a não demonstrar fraqueza, né? Mas existe um problema nisso. O homem que nunca admite fraqueza também nunca aprende a depender de Deus. E é aqui que muitos começam a se perder. Não é no pecado escancarado, não é no erro evidente, é no silêncio. É quando ele para de orar, é quando ele para de buscar, é quando ele começa a viver no automático. E sem perceber, vai se desconectando da fonte. E a Bíblia, ela nos mostra esse padrão muito claro. Quando o homem se afasta da presença, o coração começa a desfalecer. E é aqui que entra uma verdade que poucos querem encarar.
Todo homem vai enfrentar momentos onde a própria força não será suficiente. A questão não é se, é quando. E quando esse momento chega, existe dois caminhos. Ou ele tenta se sustentar sozinho, ou ele aprende a clamar. Então, o Salmo 61 aqui, ele entra exatamente nisso. Ele não começa com vitória, não começa com força, não começa com domínio. Ele começa com um homem no limite, né? Um homem que reconhece: eu não estou bem, mas ao invés de se fechar, ao invés de endurecer, ao invés de fingir, ele faz algo que muda tudo. Ele clama, né? E é isso que vamos ver aqui. Não é apenas um salmo sobre oração. É um salmo sobre dependência, posicionamento, refúgio e aliança. É o retrato de um homem que aprende na prática como lidar com a crise sem se desconectar com Deus. E a pergunta que vai guiar tudo isso, ela é muito simples. O que você faz quando o seu coração começa a desfalecer? E antes de mais nada, tem uma palavrinha muito simples no meio disso tudo que eu gostaria de trazer a etimologia dela, que é votos. A palavra votos no Antigo Testamento, ela vem do hebraico aí, que quer dizer nider, nider, N de navio, nider, quer dizer promessa solene, compromisso assumido de Deus, obrigação voluntária com responsabilidade espiritual. Então não é algo leve, não é emoção, não é impulso. Compromisso declarado que gera responsabilidade diante de Deus. Então, na cultura bíblica, fazer um níder era como estabelecer um acordo sério com Deus. Você está apertando na mão de Deus e está dizendo assim: está feito, né? Então, é assumir uma obrigação espiritual consciente, né? Racional. E então você não era obrigado a fazer, né? Mas depois que fazia, era responsável por cumprir, né? E aí você vê aí em Deuteronômio 23, 21, quando você fizer um voto ao Senhor, seu Deus, não demore em cumpri-lo, porque o Senhor certamente o exigirá de você, né? E aí está mostrando todo o peso dessa palavra, né? Não cumprir um voto não era apenas falha, era um tratado quebrado. Você estava quebrando um contrato com Deus, né? Era não, é. Então, o que que isso aí nos revela, né? O voto, ele carrega três ideias fortes. Uma decisão voluntária, você escolhe se comprometer, né? Responsabilidade contínua, então não é um momento, é continuidade. Aliança prática, né? Então não é um sentimento, é ação, né? Uma decisão. Então hoje muita gente promete e não cumpre, ora e não sustenta, fala e não mantém. E isso na Bíblia não é só imaturidade, é quebra de compromisso espiritual. Então, para hoje, né, quando alguém diz aí, vou buscar mais a Deus, vou mudar, vou orar,
Isso, no padrão bíblico, é um níder, né? É um voto. Então, a pergunta não é você falou, né? Você falou? A pergunta é você está cumprindo? Então, o voto não é palavra, né? É dívida, é responsabilidade assumida diante de Deus. E aí, quero que vocês entendam também que voto é diferente de juramento, né? Como o voto, NIDER, na essência, eu me comprometo com Deus, é uma decisão voluntária, onde a pessoa promete fazer algo ou promete se abster de algo, né? Aqui em Gênesis 28 diz assim: se Deus for comigo, então o Senhor será o meu Deus. Jacó está fazendo um voto. Ele está dizendo: se isso acontecer, eu me comprometo com isso, né? Então, cria uma obrigação espiritual sobre você, né? Você não era obrigado a fazer, mas depois que faz, vira responsabilidade diante de Deus. E aí o juramento, que em hebraico é shevuah. Então, eu afirmo algo sobre testemunho de Deus. Eis aí a diferença. Você viu, né? Você viu. Então, não é uma promessa de uma ação futura como um voto. É uma confirmação, garantia, declaração. E aí, em Salmo 110, ele diz assim: o Senhor jurou e não voltará atrás. É uma declaração firme e irrevogável. E a característica principal disso, né, refere-se à verdade que está sendo dita, né? Não criam uma nova obrigação, ela só confirma algo com peso espiritual. Então, vamos aqui. Então, quando o coração falha, Deus se torna um refúgio mais alto. Perdão, eu pulei aqui. Ok, voltando. Então vamos, já que está tudo claro o que que é voto e o que que é juramento, né? Vamos ao primeiro bloco, do um ao 2. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Em algumas traduções diz que é mais alta do que ele, né? Que o seu coração desfalece. Então, quando o coração falha, Deus se torna o refúgio mais alto. Davi mostra que a crise emocional não precisa levar o homem ao desespero, mas pode levar a buscar um lugar mais alto em Deus. E aí, então, Davi ele escreve aí, né, em um momento de distância, de vulnerabilidade. A expressão aí dos confins da terra não significa necessariamente outro país, né? Ela indica um sentimento de afastamento da presença de Deus e do centro espiritual, né, de Israel, que estava ligado ao tabernáculo de Jerusalém, em Jerusalém. Então, possíveis contextos históricos, né? Perseguição durante um reinado, conflitos internos, como havia muito, né, na vida de Davi, momentos de fuga, de isolamento, poderia estar fugindo de Saul, fugindo de Absalão, né? E aí nós vemos algo muito raro, né? Uma pessoa, um rei totalmente poderoso, né? Tinha todos os recursos, riquezas, né? Terras, pessoas, e ele admitindo que o seu coração está desfalecendo, né?
E essa palavra desfalecendo no hebraico, ela quer dizer assim, esgotamento emocional, mente sobrecarregada, perda momentânea de força interior. Mesmo assim, Davi faz algo decisivo. Ele clama a Deus, né? Ele, ele busca a Deus como ele sempre faz, né? Ele não se entrega a momentos, né, de fraqueza, ele não se entrega em momentos de guerra. Primeira visão dele, né? Primeira ação dele é buscar a Deus. E ele clama a Deus. Então, um líder forte aí, né, está vivendo um momento de fraqueza interior, decisão, né, que leva essa fraqueza, mas que o leva totalmente a Deus em oração. E aí Deus é revelado como aquele que ouve o clamor humano. Ele está mostrando que ele é ouvido. E aí Davi ele não começa explicando seus problemas, ele começa chamando a atenção de Deus, né? E aí em Salmos 34, né, ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, né? Ele salva os que estão com o espírito oprimido, que estão com o coração desfalecendo. Deus, ele se aproxima especialmente de quem reconhece, né, suas fraquezas e clama por ajuda. Até pessoas fortes passam por momentos de fraqueza emocional. A gente vê muitas pessoas que a gente julga como fortes, né, e nem imaginam o que que elas estão passando por dentro ou o que passaram. É, a aviso aos meus amigos intercessores, né, que são o braço forte aqui do Senhor, estão sempre na brecha, se sintam à vontade para dizer a nós que vocês estão cansados, com os corações desfalecendo, e também seremos seus intercessores, né? Oraremos por vocês para trazer um renovo. Vocês não estão sozinhos. Assim como vocês oram por nós, nós também aqui estamos à disposição para orar por vocês. Então, aqui ele diz, né? Davi era um guerreiro, um rei e um líder militar. Imagina só o tanto de poder que esse homem tinha, né? E mesmo assim ele estava com o coração desfalecendo. Isso revela uma maturidade espiritual, né? Não, não é sentir fraqueza, é saber para onde levar essa fraqueza. É admitir para Deus que você está precisando de ajuda, você procurar amigos para conversar, para tomar um café, né? Isso não é fraqueza. Você está administrando aquele momento. Você está tendo ali uma conduta do qual vai lhe tirar de muitas encrencas, né? E aí ele fala, né? Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, né? Leva para a rocha que é alta demais para mim. Então, o que que a rocha simboliza aí? Estabilidade, segurança, uma posição elevada. A rocha, né? Algo firme que está lá todo o tempo, né? Não sei que alguém chegue lá e remova com uma oração, né? Como diz, né? Que vai mover montanhas. Ela é isso, né? E Deus, ele não é, né? Ele tem essa estabilidade, ele tem essa segurança, ele é fiel à sua palavra. E no mundo antigo, cidades eram construídas
em lugares altos, né, ou protegidos por rochas. Por isso, dif- era para ter dificuldade de acesso, né, dos ataques inimigos. Então, a vitória ela não depende apenas da força humana, mas sim de estar posicionado em Deus. Veja só, é você posicionado em Deus. Deus já está na sua posição, agora é você que se posiciona em Deus. E aí a imagem da rocha, ela encontra seu cumprimento pleno em Cristo, né? Todos beberão da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. 1 Coríntios 10:4. E aí é Paulo, né, nos ensinando que a rocha que sustentava e protegia o povo de Deus no passado apontava para Cristo, né? Ou seja, aí, né, um lugar seguro que Davi buscava em Deus encontra sua expressão máxima em Jesus. E aí Jesus também nos ensina, né, sobre a rocha ao falar da vida espiritual. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Então, uma vida construída sobre Deus permanece firme, mesmo quando chegam as tempestades. Quando o coração começar a desfalecer, muitas pessoas correm, né, para distrações, os entretenimentos, isolamento, trabalho excessivo, vícios emocionais. E aí Davi faz o contrário. Ele corre para Deus, né? Todas as outras opções é o mundo, né, te oferecendo aí um alívio, um entorpecer momentâneo, mas Deus está ali, né? E Davi sabia para onde correr. Então, isso aí nos faz refletir sobre para onde estamos correndo quando a alma se cansa. Aonde é que estamos tentando recarregar a nossa bateria? Às vezes a gente se coloca em certas situações e nem sabemos por que aquilo está acontecendo. Você já está cansado e começa a gerar atividades que, em vez de trazer ânimo, só te desgasta mais ainda. Você fica rolando a tela, né, no time das suas redes sociais, você fica preso aos os vícios emocionais, se desgastando com aquela enxurrada de pensamentos que estão alimentando mais ainda aquele seu estado emocional. Sua posição física, né, postural ali, já está também mandando uma mensagem para o seu interno. Você continua ali cultivando, sendo que o simples tocar dos seus joelhos no chão e se prostrar diante de Deus, demonstrando a sua fraqueza, a sua dependência, vai recarregar a sua bateria. Assim como o super-homem precisava do sol para trazer a energia, assim somos nós. Precisamos de Deus para estarmos energizados, ter um renovo, né, para continuarmos a batalha em nossas vidas. Então, clame antes de endurecer o seu coração, né? Não espere a crise se tornar um desespero. Leve suas emoções a Deus em oração. Há uma frase, eu não lembro agora quem é o autor, e ele dizia que você precisa descansar antes de se cansar. Então, antes de você chegar no seu limite, antes de você se fadigar, você descansa em Deus.
Você busca esse refúgio, né? É ele que vai trazer o seu renovo, é ele que vai trazer as estratégias, é ele dentro de ti que te torna um leão. É somente você buscando, né? É somente antes de você se cansar que vai acontecer, né? Então, peça por posicionamento espiritual, né? E Davi, ele não pede apenas para que o problema desapareça, ele pede, leva-me para a rocha, né? Assim como ele fez no Salmo passados, né? Que ele queria ser a, a pomba que voaria pelo deserto, né? Ele queria estar longe daquilo, né? Ele queria estar totalmente seguro. Então, aí ele significa aí, né? Que é pedir para Deus para ajustar a sua posição espiritual, né, para que possamos enfrentar as crises com estabilidade. Quando você entra no avião antes da decolagem, há umas instruções lá, né? Em casos de emergência, quando ele fala de colocar primeiro a máscara em você, para depois você colocar a máscara nas pessoas. Não tem como você salvar alguém de dentro de um buraco se você está mais fundo do que ele. Você precisa estar fora do buraco para tirá-lo de lá, né? Assim também é quando buscamos a Deus. Estamos aí em instabilidade. Ele é a nossa máscara de oxigênio, ele é a nossa terra firme para que possamos estar estáveis e possamos também salvar outras pessoas para que elas alcancem essa estabilidade, que é a presença de Deus, né? Então aí eu pergunto, quando o seu coração começa a desfalecer, para onde você corre primeiro, né? Se sempre corremos apenas para soluções humanas, isso pode indicar que ainda não aprendemos a buscar a Deus como nosso primeiro refúgio. Lembre, né? Buscai o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Amai primeiro a Deus sobre todas as coisas. E isso também faz parte, né, de exercer esse amor para com Deus, buscar o seu reino em primeiro lugar. É quando você também está fraco, não é só quando você está bem, né? Quando você também está se sentindo mal e em certos momentos de desconforto, você não quer louvar, você não quer orar. Devemos nos entregar nesse momento. Pede perdão. Pai, perdoa-me. Nesse momento eu não estou me sentindo dessa forma. Tu tá sem vontade de orar e começa a ter uma conversa com ele. Você não precisa de formalidades. Ele quer te ouvir. Ele está ali ao seu alcance. Está próximo. Apenas ore. Ele está a essa distância de ti, de uma oração, né? Então, quando aprendemos a correr para Deus, né, mesmo em momentos de fraqueza, nossa fé começa a amadurecer. Você vê aí o crescimento da sua fé, porque você está treinando a sua mente para onde ela deve olhar. Muitos de nós não tivemos a sorte, né, dos ensinamentos dos antigos, como Davi ficava no meio do campo, pastoreando e refletindo sobre as suas palavras que a sua mãe lhe dizia sobre Deus, né? Ele ficava ali no meio do pasto, olhando para aquele horizonte e via Deus em tudo. Nós já nascemos num mundo frenético, cheio de tarefas, e nossos pais foram ensinados dessa forma, que tinham que trabalhar, que tinham que estudar. Pouco era o momento com Deus, né? Era um evento na semana, né? Era um domingo, era um sábado,
não tinha esse encontro diário que ele tinha. Seguimos para o bloco 2, 3 e 4. Pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Então, quem aprende a lembrar do cuidado de Deus encontra segurança no meio da guerra. Davi já começou a mudar a sua mentalidade, né? Começou clamando, agora ele já começa a lembrar. Ele não olha para o inimigo, né? Ele olha para o seu histórico com Deus. Então, todo o salmo começa a mudar o tom, né? No bloco anterior aí ele estava clamando em meio à sua fraqueza, e aí agora ele lembra do que Deus fez, né? E ele diz assim: Tu tens sido o meu refúgio. Isso aí mostra que Davi não está falando de teoria espiritual, está falando da sua prática, da sua experiência, da sua vida. E aí Davi já enfrentou aí muitas batalhas, perseguições com Saul, guerras contra os inimigos, crises dentro do próprio reino, e mesmo assim ele reconhece, né, que Deus sempre foi a sua proteção. E aí, o que Davi faz no meio da crise? Ele começa a lembrar da fidelidade de Deus no passado. E Deus aí, ele é visto como um refúgio, a torre forte. Na linguagem de guerra, a torre era uma estrutura elevada, usada para defesa. De lá, os soldados conseguiam observar o inimigo e assim criar uma estratégia de se proteger melhor. E a Bíblia usa isso em várias imagens, né? Em Provérbios 18:10 diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Então, Deus não é apenas alguém que te ajuda ocasionalmente. Ele é o lugar seguro onde o homem pode se posicionar. Já falamos em salmos passados, né? Ele é o teu refúgio, ele é onde você vai reagrupar, né? Você vai tomar as instruções, tomar as estratégias, se alimentar e seguir de volta para o campo de batalha. E aí Davi nos revela, né, sobre a mente de quem confia em Deus. Ele lembra, ele faz aí a busca da sua memória, né, e isso fortalece a sua fé. E em outros momentos da Bíblia, né, Deus orienta o seu povo a lembrar do que ele já fez, né? Bendizem, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Salmos 103, 2. Então aí essa passagem nos mostra que esquecer a obra de Deus enfraquece a fé. Lembrar fortalece o seu coração, né? E aí Davi menciona três imagens, né, muito forte de aspecto de proteção de Deus: o refúgio, lugar de descanso e abrigo; a torre, posição de segurança diante do inimigo; e asas, né, cuidado e proteção próxima. Então, a imagem das asas, ela aparece aí em outros salmos, né? Salmos 91:4 nos diz assim: Ele o cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. O cuidado de Deus aí é como de uma ave que protege seus filhotes, né? E aí
Jesus usa exatamente essa imagem de asas ao falar do seu cuidado pelo povo. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Mateus 23, 37. E aí Jesus revela o mesmo coração de proteção, né? Que está aqui neste salmo. E aí Cristo não veio só apenas para ensinar, ele veio para acolher, proteger e conduzir o povo de Deus. É um pacote completo. Ele vai te, te guardar, né, num quartel-general, está protegido, blindado, e vai te ensinar tudo para ir para o campo de batalha. Vai te conduzir da maneira correta para que você não venha para caçar, tenha seu lugar de repouso, renovar as suas forças. E aí ele nos mostra um certo exercício espiritual que é muito simples e poderoso, né? Que é lembrar do que Deus já fez. Se pergunte, se pergunte pelo que você é grato. Se pergunte o que Deus fez na minha vida, né? Muitas vezes a ansiedade cresce porque focamos apenas no problema atual. E Davi faz diferente. Ele olha para o passado e diz: Tu tens sido o meu refúgio. Então, isso muda completamente a forma de encarar a crise. Uma prática simples aí para a gente fortalecer a nossa fé, registrar os nossos livramentos, né, que Deus nos deu, respostas de oração, anote, faça um vídeo, né, diga como você está se sentindo por aquilo que aconteceu, né, momentos de provisão, livramentos inesperados, né? Quando novas crises aparecerem, essas memórias, né, vão nos alimentar a nossa confiança. Então, a necessidade aí, a estratégia inteligente de Davi já tratava o que as pessoas hoje chamam de coach, de PNL, de psicologia. Está tudo aí na Bíblia, né? Já acontecia. E aí pergunto, quando a dificuldade aparece, você costuma lembrar do que Deus já fez em sua vida? Ou você esquece rapidamente? Memória espiritual, ela fortalece a sua confiança em Deus. Quem esquece os livramentos do passado tende a viver dominado pelo medo no presente. Vamos para o bloco 3, dos 5 ao 7. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Então, quem teme a Deus recebe herança, né? Participa de um reino que atravessa gerações. Aí trazer uma frase de Spurgeon sobre essa herança, né? Acontecendo de sofrermos, esta é a herança dos santos. Se somos perseguidos ou estamos em pobreza ou em tentação, tudo isso está contido nas escrituras da herança dos escolhidos. Podemos também jantar de bom grado com aqueles com quem ceamos. Temos a mesma herança que o próprio
primogênito, que herança melhor poderíamos conceber, né? Charles Spurgeon. Então, Davi sai da crise pessoal e passa a olhar para algo maior, né? A continuidade do reino de Deus. E aí, nos primeiros versos de Davi, fala, né, do seu coração cansado. Agora ele começa a falar sobre o rei e o futuro do reino. Ele menciona aí duas coisas: votos feitos a Deus e a herança dos que temem o nome do Senhor. Então, Davi ele está nos mostrando algo aí, um entendimento muito profundo. A relação com Deus não é apenas pedir ajuda na crise, ela envolve aliança e compromisso. E aí, o que que Davi percebe no meio disso tudo? Sua vida faz parte de algo muito maior, né? O propósito de Deus com o seu povo e com o seu reino. E aí Deus aparece como aquele que honra alianças, né, com os que o temem. Davi fala da herança dos que temem o nome do Senhor. E na Bíblia, temer a Deus não significa viver com medo, né? É reconhecer a sua autoridade, viver com reverência. Você ama, né, uma pessoa, você quer agradá-la, né? Você quer vê-la feliz, você quer vê-la bem, né? Você manda uma mensagem para sua namorada, para sua esposa, para o seu ente querido, você pergunta se está tudo bem, você vai visitar, você presenteia com aquilo que lhe agrada, né? Você toma uma conduta totalmente diferente da sua de algo que lhe aconteceu, porque você ama, não porque você está com medo. Imagina uma pessoa que passou por um câncer de pulmão, né? E de repente o seu filho chega lá para ele, a sua esposa fala lá para ele, né, por favor, pare de fumar, nós te amamos tanto, nós precisamos tanto de ti. Você não só para de fumar pelo medo da morte, do câncer de levar, né, mas você faz por amor àqueles que estão lhe pedindo para abandonar esse vício, né? Então, é isso que Davi faz, né? Ele reconhece a autoridade e reverencia por tudo que Deus faz por ele. Em Salmos 25, de 12 ao 13, ele diz assim: a herança dos que temem o Senhor é segura, os seus filhos serão abençoados. Então aí ele mostra que Deus conduz e abençoa aqueles que vivem em reverência diante deles, né? Deus aponta e paga a conta, né? Como diz nosso amigo Rodrigo Custódio. E Davi mostra que a fé verdadeira inclui compromisso com Deus, né? Ele menciona os votos. Na cultura, bíblica, como foi falado no início, eram decisões de fidelidade feitas diante de Deus. Decisões. Todo o resto é cortado fora. Não há alternativa. Eu estou fazendo um voto para com Deus. Ele está na minha frente aqui e estou falando para com Ele. No momento de oração, você está declarando os seus votos, né? Em momentos de alguma conversa, você está declarando os seus votos. E depois de declarado, você precisa cumprir. Você não estiver cumprindo, não precisa fazer novos votos, só precisa retomá-lo, né, e voltar a exercê-los. E aí a vida espiritual ela não é apenas de receber de Deus,
Ela também envolve responder a Deus com fidelidade. Como nós amamos, né? Quando Deus nos responde às orações, quando Ele mostra que Ele é fiel, que Ele está ali ao nosso lado nos ouvindo. E nós? Será que estamos respondendo a Ele? Não que Ele precise, mas que nós não voltemos para o lugar da onde Ele nos tirou. Ele nos tirou da lama, nos lavou, trocou as nossas vestes. O mínimo que a gente pode fazer é não voltar para lá, né? É dar continuidade àquilo que ele iniciou. Ter fidelidade, ter compromisso e responsabilidade com aquilo que ele iniciou em nós. Então, Davi fala também do próximo reinado, né? Do rei que vai permanecer por gerações, né? Num nível aí imediato, ele fala do próprio reinado, né? Mas o texto aponta para algo muito maior. São as profecias no meio dos salmos que a gente vai tendo essas ligações, né? É um reino que continuará além da vida de Davi, né? E aí a Bíblia revela que Deus já havia feito uma promessa especial à linhagem de Davi, lá em 2 Samuel 7,13. Estabelecerei para sempre, né, o, o, o trono no seu reino. E tanto que tem a música, né, falando de Jesus, o chamando de filho de Davi. Então, esse versículo aqui de Samuel faz parte da aliança que Deus fez para com Davi, né? Prometendo que sua descendência teria um reinado que atravessaria gerações, né? Está trazendo uma lembrança do que Deus tinha falado para ele e, e está profetizando à frente. E aí ela encontra, né, esse cumprimento pleno em Jesus, né? Quando os anjos anunciam o nascimento de Cristo, ele declara, né, o anjo, né, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32, 33. Então você vê aí, né? Davi fala de um rei cujo reinado atravessa gerações. Em Cristo, esse reinado se torna eterno. Muitas vezes pensamos apenas em problemas do presente, né? Necessidades imediatas, crises pessoais. Davi levanta os olhos e percebe algo muito maior. Deus está construindo um reino que atravessa gerações. E aí, será que estamos vivendo apenas para as nossas crises ou para participar da obra de Deus nesse mundo? Quem entende o reino começa a viver com propósito, servindo a Deus, influenciando pessoas, deixando um legado espiritual. E pergunto: sua fé está focada apenas nos problemas do presente? Ou você consegue enxergar o propósito maior de Deus para a sua vida? Da visão se limita apenas à dificuldade atual, né? O coração se torna ansioso. Quando enxergamos o reino de Deus, né, ele nos traz esperança verdadeira, né? O que ele está construindo ao longo das gerações. Nossa fé ganha direção e propósito. Vamos para o bloco 4, último bloco.
Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Então, quem encontrará refúgio em Deus transforma aí, né, a gratidão em fidelidade diária. Devemos ter um entendimento que gratidão é diferente de educação. Educação, você diz obrigado, com licença, né, por favor, e é muito etiquetas, né? Algumas fazem parte da pessoa ser realmente gentil, outras são somente um, um personagem, né? Gratidão é algo muito mais profundo. Gratidão é decisão, é mudança de rota. Como eu falei, né? Deus curou teu câncer de pulmão. Qual é a tua ação de gratidão? É não ir mais fumar, né? É não buscar mais essas coisas do mundo, é adorá-lo, é orar para ele, né? Então, isso é gratidão, mudança de rota, né? E aí o salmo vem terminando, né, com algo muito essencial para as nossas vidas. A crise, ela não termina apenas em alívio, né? Ela termina em compromisso com Deus. O salmo que começou aí com o coração desfalecendo, né, cansado, distante, pressionado pela crise. Agora o salmo termina com uma decisão muito clara, né? Cantarei louvores, cumprindo meus votos dia após dia. Então, isso mostra que a experiência com Deus, ela produz algo dentro dele, né? Ele não saiu apenas aliviado, ele saiu alinhado. E é isso que você tem quando você se encontra com Deus. Não é só um evento. A igreja tem um encontro com Deus, tem os legendários, tem outros eventos aí no mundo cristão. Aquilo ali é para te ativar, é para te ter um encontro, tu aprender algumas ferramentas e dar continuidade àquilo. Nada daquilo será válido se você engavetar aquele dia, aquela hora. Momento com Deus, experiência com Deus é um café com um amigo. É esta reunião que acontece. É você falar de um versículo para o seu amigo e explicá-lo nos dias atuais para que ele pratique e viva aquela palavra. É você ter comunhão com sua família, sentar-se à mesa, né? Momento com Deus, uma experiência com Deus vai fazer você, que nem trouxe a palavra do nosso amigo ontem, Leandro, você ser um tomate, ser necessário em muitos pratos, por mais que você não seja notado, né? É você fazer parte da solução em vez de ficar murmurando, né? É como fazer como o nosso Arcanjo Miguel nos trouxe aqui, é você prestar contas. Você vai prestar contas com Deus com aquilo que ele te entregou, com aquilo que ele te apresentou, ele te conduziu naquele café, ele te conduziu num grupo que está falando dele, ele te conduziu numa igreja e ele vai te perguntar: o que tu fez com aquilo que eu te entreguei? O que tu fez com a família que eu te dei? A esposa, os filhos, a tua profissão, tu deu propósito a ela, estendeu o templo, tu fez da tua casa uma casa de oração, né? Isso vai fazer com que você dê continuidade naquela experiência, naquele encontro com Deus, né? Então, Davi, ele termina a oração não apenas pedindo ajuda, né, mas assumindo, né, um estilo de vida.
louvor constante e fidelidade diária. O estilo de vida, ele determina até o teu metabolismo. Quando você começa a comer no horário, dormir no horário, o seu metabolismo ele vai trabalhar diferente, ele vai ficar mais acelerado. Quando você para de beber água, para de comer, ele mete um freio de mão e começa a trabalhar lento. E é a mesma coisa também no mundo espiritual. Quando você se alimenta da palavra de Deus de 3 em 3 horas, como costumamos fazer dieta, né? Começamos a colocar no prato coisas que edificam, que constroem força e tecido muscular e espiritual, né? É diferente. É um, é um titã. Qualquer homem que tem esse estilo de vida é um titã, um homem que se ajoelha e ora. Nada o pode parar, porque o Santo Espírito de Deus habita dentro dele. E ele está revestido com a sua armadura. E aí Deus é revelado, né, como digno de um louvor contínuo. Davi não fala de agradecer apenas quando algo bom acontece. Ele fala de louvor permanente, diário. E a Bíblia mostra que louvor a Deus faz parte da vida espiritual diária. É diário o louvor, né? No Salmos 34, ele nos diz, né? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. E aí nos mostra, né, que o louvor ele não depende apenas, ele não depende das circunstâncias, né? Ele nasce de um coração que reconhece quem Deus é. Você reconhece que Deus está ali, fez tudo, terra, mar, sua vida, o sopro divino que habita dentro de ti. Você louva. Você acordou pela manhã, louva. Você tem uma cama para dormir, louva. Você tem o ar, né? Você respira, você louva. Davi revela aí um princípio muito importante, né? Experiência com Deus gera compromisso com Deus. E aí ele menciona novamente os votos, né? Os votos na Bíblia eram promessas, compromisso feito diante de Deus. E aí mostra que a fé não é apenas emocional, ela envolve decisão e perseverança, né? Não adianta só tomar uma decisão. Você vai perseverar porque muito na sua vida lhe será testado essa fé, né? A sua conduta, saber se realmente é isso mesmo que tu quer, se tu vai aguentar o rojão, né? Tem um tio que ele fala assim: se você não aguenta com pote, não segura na rodilha. Um ditado paraense, né, meu amigo Rodolfo? Então, se você, a vida vai lhe testar, né? Muitas pessoas vão falar: é tu, crente? É tu que é o cristão? Nossa, que atitude é essa? E você tem que tomar atento, não pode levar para o seu ego ficar magoadinho. Você tem que se analisar. Por que essa pessoa fez? Né? Por que tu fez para ela estar falando isso para ti? Né? Tome a responsabilidade para si. Né? Fique entregando ouro ao bandido. Então, em Eclesiastes, né, diz assim: quando fizeres um voto a Deus, não demores em cumpri-lo. A obediência, ela também exige isso, o imediato. Assim também como o voto. Você fez o voto.
exige que seja imediato. Se você procrastinar, é desobediência. Se você deixar para depois, é desobediência, né? Então, aqui nos lembra que compromissos espirituais devem ser levados a sério, né? E aí, Davi menciona algo muito estratégico, nos lembrou a pergunta do Gabriel ao Miguel, né? O que é prestar contas? E aí Davi coloca algo assim, dia após dia. Fidelidade espiritual, ela não se constrói em grandes momentos isolados, como eu falei sobre eventos que tem pelo mundo, né? Ela se constrói na constância diária. A sua maior guerra, ela será vencida num dia normal, numa renúncia de algo tão pequeno que está lhe atrapalhando, numa tomada de decisão que você tinha engavetado, achava que não podia. Um simples orar, né, já mostra que você tem dependência de Deus. Então, nada, né, de, de espiritualidade, de eventos. Nada. Não seja esse tipo de cristão. Você só é espiritual nesses eventos, né? Você só é espiritual na igreja, que você só é espiritual numa consagração de algo que você está se preparando. Seja espiritual dia após dia. Se comprometa, tenha responsabilidade com isso, né? Na batalha espiritual, pequenas decisões repetidas formam um coração firme. Aquilo que se repete no seu dia a dia é importante, né? E aí Jesus também nos ensina sobre essa constância. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. E aí nos mostra que a fidelidade nas pequenas atitudes diárias prepara o coração para responsabilidades maiores, né? Você só consegue carregar 10 quilos quando você passa a carregar 1 quilo. Você só passa a carregar 100 quando você começar a carregar os 10. Não tem como pular etapas. Você for se adiantar, vai se lesionar, se machucar e nunca mais vai poder carregar aquele peso. Assim também somos nós, não podemos pular etapas. Começar pequeno nas nossas decisões, né? Começar pequeno na nossa fidelidade, para que a nossa mente venha trazer a configuração de fábrica. Somos filhos, né? E agimos assim, louvamos, clamamos dia após dia, levamos uma vida espiritual porque somos filhos de Deus, né? E aí Jesus, né, revela relacionamento com Deus aí envolve uma continuidade e perseverança, né? Se vocês permanecerem na minha vida, verdadeiramente serão meus discípulos, né? João 8:31. Então não se trata apenas de um momento espiritual forte, trata-se de permanecer. Cristo chama seus seguidores para uma vida constante de fidelidade. Então muitas pessoas buscam Deus apenas quando estão em crise, né? Quando a situação melhora, a vida espiritual já esfria. E Davi nos mostra que depois de experimentar o cuidado de Deus, ele decide viver em louvor e fidelidade contínua. Penso assim, ele nos dias atuais, ele cantarolando, né? Indo ali para a varanda do seu castelo, olhando para o céu e agradecendo, louvando, né? Indo aqui no percurso do seu trabalho, ele abençoando todo o seu trajeto, as pessoas que estão ali,
chega no seu lugar de trabalho, ajoelha e consagra todo aquele edifício, todas as pessoas que irão ali, né? E ao sair, sairá grato, chegará feliz, né, em sua casa, porque esteve, né, fazendo a obra do Senhor. Então, uma prática, né, para os dias atuais, né? Algumas atitudes bem simples, né, fortalecem o nosso coração. Separar um tempo para a oração, né? Lembrar das obras de Deus, manter gratidão não é ser educado, né? É mudança de rota, como eu falei. Cumprir compromissos espirituais. Buscar a presença, não só a resposta. Essas pequenas decisões aí, ela moldam o caráter espiritual ao longo do tempo. E pergunto, sua fé aparece apenas quando, nos momentos de necessidade, ou se transforma em fidelidade diária diante de Deus? A vida espiritual, ela não se sustenta apenas em momentos de emoção. Ela se fortalece quando o relacionamento com Deus se torna parte do ritmo diário da sua vida. A sua agenda tem que ser a agenda de Deus. A rotina, você se torna a própria rotina agora, né? Você é a disciplina. Você é agora a espiritualidade. Todo o seu ser agora é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E para isso acontecer, precisa tomar essa decisão dia após dia, adentrar na sua presença e agir conforme o seu querer, né? O querer de Deus. Então, um breve resumo. Aí ele nos mostra claramente um padrão espiritual que aparece muitas vezes nos Salmos, né? A percepção da crise, o olhar para Deus, a submissão e confiança, a visão do reino de Deus e a decisão de fidelidade, né? Então, esse aí era mais ou menos um ciclo, né? Que revela o coração, que aprende a lidar com as crises diante de Deus, né? Então, o salmo começou com um homem no limite e termina com um homem alinhado com Deus. Davi não começa como herói, ele começa cansado. E desde os confins da terra clama a ti quando o meu coração desfalece, né? Leva-me para a rocha, que é a mais alta do que eu. O coração falhou, a pressão chegou, a alma cansou. Mas Davi entende algo que muitos homens ainda não entenderam. Quando o coração enfraquece, o caminho não é descer, é subir. Subir para a rocha. A rocha representa estabilidade. No mundo onde tudo muda, humor, circunstâncias, opiniões, crise, Deus permanece firme. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas e todo o seu caminho são justiça. Moisés chama Deus de rocha para mostrar algo simples e poderoso. Deus não oscila como os homens. E quando Davi pede para ser levado à rocha, ele está dizendo: Deus, minhas emoções não são firmes o suficiente para sustentar a minha vida. Eu preciso de algo mais alto do que eu. E aí Davi declara outra imagem forte: tem sido o meu refúgio, a torre forte contra o inimigo. A terra entra, a torre entra, né, como estrutura de guerra. Os soldados subiam nela para enxergar mais longe, resistir melhor, não serem dominados pelos ataques inimigos. Deus não apenas consola um coração ferido, né? Ele posiciona o homem acima da confusão das batalhas. E aí vem a torre forte, né? O justo corre para lá,
e lá estará seguro. A segurança não depende da força do homem, depende do lugar para onde ele corre. E aí Davi nos revela outro aspecto de Deus. Encontrarei refúgio à sombra das tuas asas. Aqui a imagem sai de guerra para uma imagem de cuidado, como uma ave que protege seus filhotes. Em outros salmos, ele nos diz assim: Ele o cobrirá com suas asas, sob suas asas você encontrará refúgio. Ele também é um pai que protege os seus, não é só apenas um Deus, um general que dirige as batalhas. E aí os salmos ele amplia nossa visão, né? Mantendo nossos olhos para o alto e não para a crise. E, e aí Davi também aponta, né, para as promessas, né, para as profecias, né, que para um rei muito maior que no Novo Testamento revela quem cumpre essas promessas, né? O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre. Cristo é o rei que Davi anteviu. O, o reino não termina em Davi, o reino continua em Jesus. Então, finalizar aqui com um texto breve, mas ainda não é o final. É, Deus está próximo o suficiente para ouvir a minha voz. Existe um momento em que o homem para de fingir. Quando o coração cansa, quando a mente pesa, quando a alma começa a afundar em silêncio. E nesse ponto não adianta força, não adianta postura, não adianta máscara, porque a verdade, ela aparece. Você não está no controle. E é exatamente aqui que o orgulho tenta agir. Ele manda você se isolar, manda você endurecer, manda você resolver sozinho. Mas isso é uma armadilha, porque existe uma linha invisível que poucos percebem. O homem começa a morrer quando começa a parar de orar. Não é de uma vez, é aos poucos. Ele se desconecta, se esfria, se distancia da fonte e tenta sustentar a própria vida com a própria força. Só que isso não se sustenta, que existe uma verdade que quebra o orgulho de qualquer homem. Você não consegue se salvar sozinho. E quando você realmente para de lutar sozinho, algo poderoso acontece. Você clama, e não é bonito, não é ensaiado, mas real. Nesse momento você descobre que algo muda tudo. Deus não está distante. Ele está perto, perto o suficiente para ouvir até uma oração quebrada, perto o suficiente para responder um coração sincero, perto o suficiente para te alcançar antes de você afundar de vez. Mas isso exige uma decisão. Não é sobre emoção, é sobre posicionamento, porque oração não é o último recurso, é lugar de alinhamento, é onde o homem sai do controle e entra na dependência. É onde ele deixa de tentar ser a própria rocha e aprende a ser levado até ela. E aqui começa a virada, porque quem aprende a clamar, aprende a lembrar, lembrar de livramentos, lembrar de resposta, lembrar que já não caiu antes porque foi sustentado. E essa memória reacende algo dentro dele. Fé. Não uma fé
de palavras, mas uma fé construída na história com Deus. E essa fé muda a busca. Ele para de querer só solução e começa a desejar presença. Não quer apenas sair do problema, quer permanecer conectado. E então acontece o que poucos estão dispostos a viver: aliança. Não sentimos, não sentimento, não momento. Aliança, um tratado vivo. De um lado, um homem que finalmente admite: eu preciso de Deus. Do outro, um Deus que nunca saiu do lugar dizendo: eu estou aqui. Esse tratado já foi selado, não com palavras, mas com entrega. Agora, existe uma resposta que precisa ser dada, porque quem experimenta essa proximidade não volta a viver de qualquer jeito. Não ora só quando precisa, não busca só quando está em crise. Ele assume uma vida constante, firme e diária, não perfeita, mas alinhada. E é aqui que muitos falham. Querem sentir, mas não querem se comprometer. Querem alívio, mas não querem responsabilidade. Querem Deus perto, mas não querem viver perto de Deus. Só que existe uma verdade que não negocia. Toda oração verdadeira gera compromisso. Quem realmente encontra Deus muda. Não porque foi forçado, mas porque entendeu. Entendeu que viver desconectado é viver fraco. Entendeu que depender de si mesmo é instável. Entendeu que longe da fonte tudo seca. E então decide não viver mais assim. E aqui está o ponto final. Não é sobre quando você sabe, não é sobre quando você já viveu. Quanto você sabe não é quanto você já viveu. Não é sobre o quanto você aparenta ser forte. É sobre isso. Você ainda ora? Não automático, não religioso, mas real. Porque Deus continua no mesmo lugar, próximo, presente, atento, pronto para ouvir. Mas só escuta quem decide romper o orgulho, abrir a boca e voltar para a fonte. E a pergunta não é se Deus está perto. A pergunta é: você está disposto a viver perto o suficiente para ser ouvido todos os dias? Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor nos ajudou.